O elenco da Ponte fez na manhã de ontem o primeiro treinamento após a confirmação do rebaixamento à Série C. Um dia melancólico, que também foi marcado por uma reunião com o presidente Marco Antônio Eberlin. O tom foi de cobrança pelo péssimo desempenho da equipe no segundo turno da competição. Foram 3 vitórias, 3 empates, 12 derrotas e apenas 12 pontos somados em 18 rodadas, que de certa forma contribuíram para o rebaixamento da Macaca à terceira divisão. Agora, sem mais pretensões no campeonato, o elenco alvinegro apenas cumpre tabela na última rodada contra o Avaí na ressacada. O duelo, que inicialmente estava marcado para domingo, foi alterado para sexta-feira às 8 horas da noite. E apesar de não ter atingido o objetivo de livrar o clube do rebaixamento, Brigatti é quem comandará a equipe em Florianópolis, antes de assumir de vez a nova função dentro do departamento de futebol. A reapresentação do elenco na manhã de ontem também marcou a chegada da primeira contratação para a próxima temporada e trata-se de um velho conhecido da torcida. Aos 30 anos, o lateral esquerdo Arthur se apresentou para realizar exames e assinar com a Ponte até o fim de 2025. Essa será a terceira passagem do atleta pelo Majestoso. A primeira foi em 2017, quando fez parte do elenco vice-campeão paulista, também participando do rebaixamento da equipe à Série B. Depois retornou para ficar entre 2022 e 2023. Durante esse período foi campeão da Série A2 do Paulistão e atravessou o gramado de joelhos quando a Ponte escapou do rebaixamento na última rodada da Série B do ano passado. Ao todo foram 84 jogos pela Macaca, com 7 assistências no total. Mas apesar de estar integrado ao elenco, Arthur só voltará a vestir a camisa alvinegra a partir da próxima temporada. Outro nome de interesse da diretoria, mas para reforçar o comando técnico, é Alberto Valentim. Ex-treinador do Ituano, o nome de Valentim ganhou força nos últimos dias entre o presidente Eberlin e o futuro gerente João Brigatti. As conversas iniciais foram positivas e o comandante também demonstrou interesse no projeto da Ponte e vê com bons olhos o possível desafio para 2025. Bom, inicialmente falando do Arthur, né, que está de volta aí no time da Macaca. O Arthur é um cara diferenciado. Quando ele saiu da Ponte, foi por Água Santa, ele até fez questão de mandar um áudio. Mandou no meu WhatsApp, agradecendo o respeito e tudo aquilo que nós fizemos por ele durante o período que ele esteve na Ponte. Não fizemos absolutamente nada, né? O que nós fizemos foi obrigação. Ele fez uma ótima trajetória. Estou falando da última vez, né? Que é a terceira vez que ele joga aí na Ponte. Então, ele fez uma ótima trajetória e até essa atitude aí lembrada na reportagem do Vinícius Abarca. Jogo diante do CRB, última partida, a Ponte ganhou de 3-0 e ele tinha feito uma promessa junto com a esposa. Se a Ponte escapasse, ele atravessaria o gramado todo de joelhos e cumpriu a promessa. Está de volta, Arthur, o que vocês acharam? Eu gostei, eu acho que é um jogador que tem um padrão técnico acima dos laterais que a Ponte utilizou na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Gabriel Risso, o Heitor Roca e mesmo o João Gabriel, quando jogou deslocado, aí dá pra gente colocar uma atenuante, que é um jogador, né, muito jovem ainda e é lateral direito. Foi deslocado para a esquerda até pela falta de boa performance técnica das outras opções que os treinadores que passaram pela Ponte tinham. O Arthur é melhor do que todos eles. Acho que o João Gabriel tem um belo potencial, mas ainda é muito verde, deve evoluir na carreira. No momento, o Arthur vem para cobrir uma das posições mais carentes desse atual elenco da Ponte, mesmo considerando que o Risso foi bem no início, fez um campeonato paulista interessante, marcou aquele golaço de fora da área contra o São Paulo, um chute cruzado espetacular, mas depois veio sumindo, depois de uma contusão desapareceu, marca muito mal, passou a errar os cruzamentos. Resumindo, o Arthur é melhor do que aquilo que a Ponte tem no atual elenco, que ainda tem um jogo por realizar na sexta-feira, lá em Florianópolis contra o Avaí. Tem 30 anos,
estando bem fisicamente, é um cara que vai ajudar muito. Eu acho que nessa posição, pelo menos, a Ponte entra mais forte em 2025. E boa sorte para o Arthur. E você, CH, opinião sobre Arthur? Eu acho uma boa contratação, é um cara que tem uma história no clube, as pessoas o respeitam, a torcida respeita. Eu só tenho um detalhezinho para falar, ele precisa da parte física. Ele na Ponte jogou muito bem, recomendado, acho boa a contratação, mas tem que estar inteiro fisicamente. Se tiver inteirão fisicamente, parabéns pela contratação. O comentário é de que o Edson Boaro vai dirigir o time da Ponte contra o Avaí. Gostaria de ouvi-los, porque o Brigatti, a princípio, tinha sido contratado para 3 jogos, né? Se a Ponte tivesse alguma chance nesse jogo diante do Avaí, ele seria o treinador. E ele já foi também confirmado aí como o gerente de futebol. Vai continuar, portanto, na Ponte. Não seria melhor, então, deixar o Brigatti ser o treinador? A Ponte tem alguns jogadores aí que precisam de observação para saber se vão permanecer ou não. Ao que tudo indica, uma grande limpa será realizada. Mas tem algum jogador que ainda necessita ser observado? Não seria melhor deixar o Brigatti para esse jogo? Eu faria isso. Eu não colocaria o Edson Boaro para comandar o time na última rodada. Eu não sei se existe um acordo, se tem uma explicação para isso. Se o João veio para 3 jogos, ele tem que ser técnico nos 3 jogos. Foi ele que disse, fui contratado para 3 jogos, como técnico. Termina o campeonato. Eu não consigo entender. De repente tem uma explicação, não é, para isso, mas eu não consigo enxergar uma justificativa. Eu acho que você colocou, é o que eu penso também. Alguns jogadores também não tem tanta coisa para ver, tá, Batista? Vamos combinar. Mas colocar alguns jogadores aí que a gente sabe que de repente podem estar no bolo do elenco do ano que vem. Eu iria por esse caminho. Eu acho que dos profissionais que a Ponte tem, não tem nada para ver. Nós já vimos tudo e não tem muita vontade de ver de novo. Para ser claro aqui. Sem querer ser duro e sem querer desrespeitar ninguém. Tudo que eu poderia ver, eu já vi. Agora, o que o Edson... Mas teve um menino que entrou aí, um jogador da base. Eu falei dos profissionais. Dos profissionais. Esse é amador ainda, né? Não, ele está integrado. Aliás, eu nem sei qual é o motivo, por que não foi aproveitar um pouco mais. Porque da primeira vez que ele entrou, você vai se lembrar. Eu lembro. Ele, inclusive, quase marcou um gol. Canhotinho, entrou bem. Canhoto entrou bem. Tá me fugindo o nome dele aqui, já eu lembro. Mas ele entrou bem e deveria ter sido aproveitado um pouco mais. Então tem que aproveitar um jogo que não vale nada para dar oportunidade aí para o menino. Mais um motivo para justificar a conclusão do meu comentário. Eu ia dizer o seguinte, dos profissionais contratados, eu não falei de jogador da base. Da base é sempre muito bem-vindo para ser observado. Agora, daqueles que vieram aí, fizeram o contrato e sentaram em cima... E depois, não, acabando o campeonato vai todo mundo embora, como falou o Elvis, né? Depois ele pediu desculpa, mas já tinha falado, né? Já tinha falado. Terminando aí, o presidente monta um time muito melhor, a gente vai embora. Comprometimento total, né? Total. Não tenho vontade de ver muito, não. E concluo para dizer o seguinte, não entendi essa daí de botar o Edson. Então a Ponte, com todo respeito ao Edson, né? Que era do Sub-20 até outro dia mesmo, foi guindado a segundo auxiliar técnico. Primeiro o Nenê, depois o Edson. Lógico, o Nenê já era auxiliar, funcionário do clube há muito tempo. Aí puxaram o Edson. Então, dentro de uma hierarquia, tinha o treinador, o auxiliar Nenê Santana e depois o Edson Boaro, que é um cara que tem uma história linda no clube, e no futebol brasileiro, e na seleção brasileira, e é um baita de um cara, mas eu estou falando de coerência. Se o Brigatti veio para 3 jogos, então a Ponte largou o jogo de Florianópolis, com todo respeito ao Edson. E mais um detalhe, se vai observar alguém, seja daqueles que estavam aí já, que foram contratados, seja alguém da base que possa ser observado nesse jogo, e que tenha condições legais de atuar, espera um pouco. O Brigatti não vai ser o executivo de futebol, gerente de futebol, ou coisa do gênero? Não é ele que vai contratar e montar o elenco? Então por que ele não vai para o banco e observa?
eventuais testes que possam ser feitos. Ah, mas ele pode ver de fora. Mas vai lá e treina, já vê como é que é a cara do nego no vestiário, se é amarela, se o olho brilha, como é que é o comportamento de grupo dele. Ora, o cara que vai ser o responsável pela montagem do time teria uma ótima oportunidade em mais uma partida, atuando ali, estando junto, de fazer as suas observações. Então, para mim, inexplicável. É inexplicável, até que alguém explique. De repente pode ter aí uma justificativa. O João, ele já tinha combinado que se a Ponte saísse e tal, ele não ia para o terceiro, tá bom? O João, baseado no que aconteceu domingo passado, os resultados que não ajudaram e a derrota vexatória da Ponte, ele pediu para dar uma esfriada na cabeça e fez uma viagem. Tudo bem também, mas a gente não tem a informação. Até que ela venha, para mim, é inexplicável a presença do Edson no banco na sexta-feira. Só para finalizar, o CH Alberto Valentim, especulado aí como possível técnico da Ponte 2025. Tem competência para fazer um bom trabalho. É um dos nomes interessantes, na minha opinião. E para você, Tigrão, Alberto Valentim. Gosto do Alberto, da postura dele, do conhecimento de futebol, apesar de jovem, já da experiência que ele tem. Agora precisa dar um time para ele, né? O time do Ituano era melhor do que o da Ponte. Ninguém discute isso. Mas está atrás. Porque a Ponte fez um primeiro tempo surpreendente. Então precisa dar um time. Turno. Um primeiro turno. Primeiro turno, não primeiro tempo. O Alberto, ele conhece futebol. Agora precisa dar um time para ele, né? Porque não adianta, eu gosto, um treinador com conceitos modernos, vem aí e tal. Montar um time legal, eu acredito sim, eu acho uma boa opção. Mas tem que ter material humano para trabalhar.